E nós vamos conversar com o Dr. Daniel Jackson Pinheiro Costa, farmacêutico, e nós vamos falar sobre os perigos do descarte incorreto de medicamentos vencidos. O Dr. Daniel é farmacêutico bioquímico com especializações em saúde pública e em vigilância sanitária e produtos para a saúde. É farmacêutico da Santa Casa da Misericórdia do Pará e presidente do Conselho Regional de Farmácia do Pará. Prazer é todo nosso em ter a sua participação em nosso programa, doutor Daniel. Obrigado. Doutor Daniel, antes de falarmos sobre o descarte seguro de medicamentos, gostaria que o senhor explicasse qual é a maneira correta de se guardar medicamentos em casa. As pessoas devem mesmo observar a temperatura, a umidade e a luz para abrigar esses produtos corretamente, doutor? Sem dúvida alguma, o ideal é ninguém ter medicamento armazenado em casa, porque o medicamento que está armazenado em casa, ele é fruto de um tratamento que ou não foi completado, né, ou que o paciente, por um motivo ou outro, ele abandonou o tratamento, então não fez da maneira correta, né? Então, mas como isso é uma conduta praticamente mundial, de cada família ter a sua farmacinha, o ideal é que esse arsenal que fica ali ao alcance de adultos, crianças que também acabam sendo muito contaminadas, isso é uma das principais causas de intoxicação no Brasil também, a utilização de medicamentos por criança. É importante que a população tome alguns cuidados comuns de deixar o medicamento longe da luz solar, afinal de contas alguns princípios ativos do medicamento podem reagir com a incidência da luz solar. A umidade é uma outra grande vilã e as pessoas têm mania de colocar o medicamento no banheiro. Isso é um grande perigo, né? Isso pode trazer um abalo na estrutura química do medicamento. Importante também esconder esses medicamentos de locais quentes, de produtos de limpeza, perfumaria, cosméticos. Essas, basicamente, são regras gerais, porque cada medicamento tem a sua especificidade, né? Então, é sempre importante que a população leia a embalagem com muita atenção e sempre, antes de utilizar o medicamento, ao adquirir esse produto na farmácia, garantir um direito que é dele, que é consultar o farmacêutico e solicitar auxílio do farmacêutico para, em caso de armazenamento desse produto em casa. Existem medicamentos que devem ser armazenados na geladeira, mas não em qualquer parte da geladeira. Enfim, a população precisa aproveitar esse escudeiro da saúde dela, que é o farmacêutico, e que tem que estar disponível em cada farmácia de cada município brasileiro. Tem pessoas que precisam guardar o remédio em casa, né, doutor? Como, por exemplo, uma pessoa idosa que toma muitos remédios, né? E são aqueles remédios que tem que tomar para o resto da vida, né? E são de tratamento contínuo, né? Essas pessoas elas não estão isentas desse processo, elas têm que ter esse produto, assim como aquelas pessoas que têm alergia e hipersensibilidade, que precisam ter alguns produtos em casa para pronto atendimento. E essas pessoas, inevitavelmente, elas precisam ter um espaço dentro da casa que guarde essas características que eu citei ainda há pouco, estejam longe da umidade, longe da luz solar e estejam no ambiente ventilado, para que a temperatura não influencie nas características químicas do medicamento. E se isso acontecer, quais os efeitos dessa alteração sobre os pacientes que fazem uso desses medicamentos, doutor? Diferentemente do alimento, um alimento estragado na nossa geladeira ou então até mesmo na nossa cozinha, a gente consegue sentir o cheiro desse produto alterado. Já nos medicamentos a gente não tem essas características que são as características organolépticas, né, de enxergar a alteração do produto. Às vezes a composição externa dele pode estar completamente perfeita, mas por dentro ele está completamente alterado, né? Então é importante que, nesse caso, essas alterações que os pacientes podem ter são as reações adversas. A Anvisa fez uma série de determinações para a produção, armazenamento e distribuição por parte dos produtos, para que a população que utiliza os medicamentos produzidos, ela receba um insumo produzido com excelência. Afinal, qualquer procedimento inadequado em qualquer uma das cadeias de produção do medicamento implica prejuízo para a saúde da sociedade, desde a sua produção, em especial ao seu armazenamento. E não é só armazenamento na casa do paciente, não. É porque o medicamento é produzido na indústria, depois ele chega ao distribuidor, e para ele chegar no distribuidor ele tem que ser transportado, e do distribuidor para a farmácia ele também tem que ser transportado, e da farmácia para a casa dos pacientes. Toda essa logística da distribuição do medicamento, ela tem que ser muito bem cuidada para que a população
como eu falei ainda há pouco, uma alta temperatura pode inativar um princípio ativo do medicamento, assim como também ela pode potencializar o princípio ativo de um medicamento, impedindo ou aumentando os efeitos terapêuticos. E isso daí pode trazer, sem dúvida alguma, um prejuízo muito grande para a população. Quer dizer, não só nas casas, mas também nas farmácias, né? Exato. Esses remédios têm que ser bem guardados, né, doutor? Exato, por isso que é importante que as farmácias também, na região norte do Brasil, na região centro-oeste, onde as temperaturas elas acabam atingindo um grau muito maior, é importante que as farmácias estejam climatizadas, que as vigilâncias sanitárias no Brasil exijam dos estabelecimentos que eles estejam efetivamente sob a proteção de um ar-condicionado ou de qualquer outro mecanismo que garanta uma temperatura ambiente de no máximo 25 graus. Bom, nós falamos até agora sobre como armazenar, né? Agora, vamos falar do descarte, né, dos medicamentos, doutor. Como é que isso deve ser feito? Bem, existe uma unidade técnica de regulação da Anvisa que prevê que, em média, por dia, 10 a 28 mil toneladas de medicamentos são jogados fora pela população, né? E é uma quantidade muito grande e cada município precisa ter uma especificidade de descarte. Então, o ideal é que cada município tivesse a sua política de gerenciamento de resíduos para a saúde definido em Câmara Municipal, em lei municipal. Para quê? Para que nós pudéssemos ter um procedimento padrão. Mas isso não acontece no Brasil por conta das peculiaridades que nós conhecemos no nosso país. Então, o ideal, na ausência de uma política pública bem definida, é contactar a vigilância sanitária, em especial a divisão de medicamentos, drogas e medicamentos, para que ela informe os postos de coleta para medicamentos vencidos ou então aqueles medicamentos que não serão mais utilizados. Porque não é só o descarte dos medicamentos vencidos, tem aqueles medicamentos que sobrou de um tratamento que o paciente não quer ter em casa, ele quer despachar da sua residência. Então a gente pode ter, alguns municípios hoje, farmácias privadas fazem o recolhimento desses produtos e dão a destinação necessária, que na maioria dos casos é a incineração. Os postos de saúde deveriam funcionar com uma válvula de escape para que a população pudesse levar os seus produtos vencidos. Para você ter uma ideia, aqui no Pará, nós fizemos uma ação dentro de um shopping durante 48 horas, chamada Farmacêutico Pai d'Égua. Nós convocamos a população de Belém do Pará para apresentar medicamentos vencidos ou não utilizados que a gente estava trocando por serviço de aferição de pressão arterial, verificação dos níveis de glicemia, fazendo alguns testes de HIV, hepatite, etc. e tal. Só em 2 dias nós arrecadamos 172 quilos de medicamentos, né? Mostrando que a população não sabe o que fazer com esses produtos que estão em casa. Então é um dever do cidadão procurar a vigilância sanitária para proteger o meio ambiente e também proteger a sua própria saúde. Doutor, por que os remédios não devem ser descartados, por exemplo, no vaso sanitário, na pia? E isso é perigoso por quê? Olha, imagine o seguinte, esses medicamentos descartados na pia, no vaso sanitário, eles vão inevitavelmente atingir a rede de esgoto. Atingindo a rede de esgoto, podem atingir os nossos lençóis freáticos. Se eles, mesmo nesse procedimento todinho, retornarem para a rede de abastecimento de água, como eles têm substâncias químicas, mesmo fazendo todos os tipos de tratamento, a água não vai estar completamente limpa desses resíduos que dificilmente são eliminados. E isso daí pode poluir o solo, ocasionando danos que são irreversíveis ao ecossistema e impactos ambientais que durante um longo período podem se tornar gigantescos, se é que já não o são, né? Agora, doutor, e o descarte de medicamentos usados em hospitais, clínicas e nas farmácias? Como é que ele é realizado? Eu começo pelas farmácias. As farmácias, sejam elas públicas ou privadas, elas têm que ter um plano de gerenciamento de resíduos e aprovado pela vigilância sanitária. Então elas devem ter contrato com empresas que recolhem esses produtos conforme a determinação do farmacêutico, conforme tem que ser recolhido esse produto dentro do estabelecimento para que ele não esteja disponível para a população. É feito o recolhimento e a maioria dos casos, volto a dizer, a gente trabalha com a incineração dos produtos, em especial os produtos vencidos. Já na área hospitalar, a Anvisa estabeleceu regras para o descarte do lixo hospitalar. Então esse descarte de lixo hospitalar, ele é feito por grupos. Existe o grupo que vai de A a E. O grupo A são aqueles potencialmente infectantes,
O grupo B, que são os produtos químicos, são substâncias químicas que podem causar risco à saúde ou também ao meio ambiente. Tem o grupo C, que são os radioativos, que podem trazer prejuízos para a sociedade fortíssimos. O grupo D, que são os resíduos comuns, qualquer tipo de lixo que não tenha sido contaminado ou que possa provocar acidente, como gesso, luva, gases e materiais passíveis de reciclagem e papéis, né? E o grupo E, que são os pérfuro-cortantes, que são os instrumentos que possam furar ou cortar, como lâmina, bisturi, agulha, ampola de vidro e etc., né? Doutor Daniel, os municípios estão preparados para seguir a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Em linhas gerais, o que estabelece essa política quanto ao descarte de medicamentos? Bem, a política que foi assinada ainda em 2010, em agosto de 2010, que prevê a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela reafirma a obrigação da criação e estruturação da logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e os comerciantes para todos aqueles que estão dentro do processo de produção, não somente de medicamento, mas de tudo. E também a política nacional relacionada aos municípios, o que a gente percebe? A maioria dos municípios está solicitando a dilação desse prazo, o aumento desse prazo, porque mesmo depois de 5 anos não conseguiram se adequar, acabar com os lixões, em especial os lixões a céu aberto. A maioria dos municípios brasileiros não consegue ter uma política de tratamento dos seus resíduos, como prevê a legislação de agosto de 2010, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E é importante também ressaltar que a própria população vai ter obrigações dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, porque também fica obrigado aos consumidores executar as regras estabelecidas sobre coleta seletiva, como a separação prévia, a segregação prévia dos resíduos, conforme a sua composição, a constituição, sempre de forma a preservar o interesse público e a limpeza urbana, né? E especialmente, Artemisa, no sentido de facilitar o manuseio desses resíduos, porque hoje os lixões a céu aberto são também um perigo à saúde pública brasileira, né? Doutor, o Brasil está construindo a sua logística reversa, né? Reversa de medicamentos por meio de lei. Essa política abrange todos os envolvidos com o medicamento, do produtor ao usuário. Então, gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é logística reversa e o que falta para que ela entre em vigor. Bem, a logística reversa é um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta correta e a restituição desses resíduos sólidos ao setor empresarial, ou para que ele o reaproveite no seu próprio ciclo de produção, tipo pegar a mesma caixinha do medicamento e reaproveitar num outro processo de produção, ou em outro ciclo produtivo, ou também numa outra destinação final que seja ambientalmente correta, né? Essa é a política de logística reversa, isso é falando no geral. Existe uma logística reversa de medicamentos, que volto a dizer, pelo quantitativo que eu citei ainda há pouco, entre 10 e 28 mil toneladas de medicamentos que são jogados fora pelos consumidores. Existe um grupo de trabalho temático, criado em março de 2013, que está prevendo a implantação do sistema de logística reversa dessa Política Nacional de Resíduos Sólidos, a pedido da Anvisa, né? O Conselho Federal de Farmácia tem uma cadeira nesse grupo de trabalho. Eu tenho certeza que esse trabalho está muito breve de ser apresentado, e a ideia é que a população seja amplamente essa política de logística reversa de medicamentos tenha um amplo alcance para a sociedade, para que eles saibam o que efetivamente fazer com esses medicamentos que a população ou tem em casa porque estão vencendo, ou tem em casa porque não fizeram o tratamento da maneira correta. E qual o papel da farmácia, especialmente do farmacêutico, no descarte de medicamentos? Olha, nós temos que aproveitar a capilaridade que nós temos no Brasil em relação às farmácias, né? Nós não temos postos de saúde em cada esquina, mas farmácias nós temos 2, 3, às vezes até mais que isso. Então, se em cada farmácia o farmacêutico ali, estando presente como guardião, escudeiro da população, estiver orientando a população para que, no caso da sobra de medicamentos, no caso da não adesão do paciente
do medicamento, é importante que ele procure o seu farmacêutico, consulte o seu farmacêutico para saber o que fazer para descartar esse medicamento. O Conselho Federal de Farmácia, o sistema Conselho Federal e Conselho Regional de Farmácia têm lutado incansavelmente para garantir o direito da sociedade de ter farmacêutico na farmácia. O Conselho Federal, os Conselhos Regionais estão completamente imbuídos de auxiliar a população no sentido de que ela descarte o medicamento da maneira correta, porque nós estamos prejudicando o futuro de outras gerações e isso pode ser muito, muito, muito temeroso para a nossa geração e para as futuras gerações também. São 7 bilhões de sonhos, um planeta, e a gente precisa realmente consumir com moderação esses produtos. Mais alguma informação que o senhor gostaria de passar aos nossos amigos, doutor? O importante, Artemisa, é que a sociedade tenha a real certeza de que em cada esquina, com o farmacêutico presente nesse estabelecimento, ela vai ter um guardião, um escudeiro para a sua saúde. É isso que a gente busca, tentando inserir o farmacêutico cada vez mais, não só nas farmácias, mas nos hospitais, nas distribuidoras, nas clínicas, enfim, protegendo o direito da sociedade de contar com o serviço do farmacêutico. É importante que a sociedade lembre de uma coisa, que o que diferencia o medicamento de um veneno é simplesmente a sua dose e também a forma com que ele está guardado. Então, o medicamento, assim como ele pode curar, ele também pode matar. E quem mais conhece o medicamento, quem mais estuda o medicamento, quem mais cuida das pessoas que utilizam o medicamento, sem dúvida alguma, é o farmacêutico. E a população precisa utilizar com muita sabedoria esse profissional que está ali gratuitamente para prestar orientação a ela. Doutor Daniel Jackson Pinheiro Costa, eu quero agradecer a sua participação aqui. Agradeço muito ao jornalista Luiz Brandão, Isabel, a equipe do Conselho Federal de Farmácia por ter oportunizado esse espaço, também a minha equipe de comunicação aqui do Conselho Regional de Farmácia do Pará, que eu tenho certeza que se imbuiu para que a gente pudesse estar aqui trocando essa ideia, e é um prazer falar sempre sobre esse grande perigo que é o descarte incorreto de medicamentos para a população.